Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui hoje para comentar com os irmãos o texto Santo é o Senhor. Quem escreveu esse texto foi a irmã Eunice de Souza. Ele escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, foi ela. O que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isto esclarecido, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas nos mostrar que Tu és santo e tudo que Tu pedes para nós é santidade. Que nós possamos Te imitar, Senhor, que nós possamos crer de uma forma que nos tornemos cada dia mais seguidores dos Teus passos. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmão, então o texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, o último livro da Bíblia. E é o versículo 8 ao 13 do capítulo 22, tá bom? Então, Apocalipse 22, de 8 a 13. E diz assim, olha: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Amém? Bem, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? O livro de Revelação. É um livro bastante difícil de se entender, né? Precisa ter muita conexão, muito entendimento, mas especificamente este trecho fica muito claro, né? Nós temos que ter o discernimento de saber que quem é santo é o Senhor. E a irmã Iones escolheu o versículo número 9 para ser o nosso versículo-chave, que diz assim: Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Bom, então o que acontece? As coisas que o apóstolo João viu devem ter sido, assim, muito fantásticas, muito maravilhosas, de uma beleza incrível, de uma sabedoria sem par, de um impacto tão profundo, que ele, a hora que o anjo mostrou, ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. E aí, assim, ele ficou tão maravilhado que ele pensou: puxa, preciso adorar essa pessoa que me mostra isso, né? Mas o anjo não, o anjo sabia o lugar dele. O que ele fez? Ele lembrou a João que ele era apenas um servo. Um servo como quem? Como o próprio João, como os seus irmãos e também como os profetas. Então, o anjo eram pessoas como nós. Então, ele deixou bem claro que nada devia ser adorado no lugar de Deus. Foi o que o anjo disse, que a adoração deve ser dada a Deus, o Criador, e somente a Ele. É o que está no versículo 9. Então, vamos repetir aqui o versículo 9. Diz assim: Mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter discernimento e sabedoria para entendermos que nós só podemos adorar a Deus. Nós não devemos adorar qualquer outra coisa, nada, como a própria Bíblia diz, né? A gente não tem que fazer imagens do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nós não devemos adorar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos empregos, adorar a nós mesmos, né? Hoje é muito comum as pessoas nem perceberem o quanto elas se adoram. Então elas publicam uma coisa
uma foto na internet, no Instagram, no Facebook, enfim, qualquer desses lugares, e elas ficam lá preocupadas para saber quantos likes elas tiveram, né? Quantas pessoas curtiram. Então é importante essa adoração. Ela só fica bem no dia dela se ela ver que as pessoas realmente, ó, deram um like. E eu reconheço que não é fácil, quando a pessoa discute, né, aquilo que você colocou lá, às vezes com tanto carinho, às vezes com vontade de compartilhar alguma coisa, aí vem lá uma pessoa e diz que não tá bom. Mas assim, é importante que você tenha a sabedoria de saber, a sabedoria de ter certeza qual é o seu papel no mundo, né? Se você é o centro da sua própria atenção, se você se ama tanto que ocupa o lugar de Deus, você certamente vai ter problemas. Então o anjo advertiu João do quê? Que ele estava recebendo uma notícia urgente, uma notícia muito importante, que era que Jesus Cristo estava vindo, ele voltaria em breve. Mas em breve, irmãos, eu, né, na minha ignorância aqui, no meu parco conhecimento, em breve é breve para quem, né? Qual é o tempo de Deus? A gente não sabe. Eu creio assim, todo mundo fala assim, não, mas agora eu acho que é o tempo do fim. As coisas estão acontecendo de uma forma que certamente agora Jesus está voltando. Então eu creio que Jesus está voltando desde que ele foi, né? Agora, quando será o dia exato que ele virá, ninguém sabe, né? A palavra diz que ele virá como um ladrão, né? Como vai surpreender a todos. Então, eu acho que em cada época, né? Quando teve lá a pandemia em 1800, as pessoas pensaram era o fim. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, as pessoas disseram Jesus está voltando, é o fim. Quando teve o Holocausto, que tanto 6 milhões de judeus morreram, as pessoas disseram é o fim, Jesus está voltando. Então, quando ele virá, não nos cabe discutir isso. O que nós temos que fazer é o quê? Anunciar o evangelho do reino de Deus. Ah, não, eu tenho certeza que agora Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando mesmo, mas quando ele virá, ninguém sabe. É certo que ele virá, não se sabe o dia e nem a hora, mas ele virá. Então, o nosso dever é o quê? É falar do evangelho do reino de Deus, sabendo que a salvação foi dada a todos os homens através da graça, pela graça de Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz. Então, nós temos que dizer às pessoas que elas podem abraçar essa graça, receber esse favor que a gente não merece. As pessoas podem fazer isso e estar salvos com Jesus Cristo. Então, a gente não pode falhar, não pode pisar na bola. A gente tem que lembrar que, mesmo na nossa humanidade, pequenos como somos, falhos como somos, só existe um Deus. E só tem um Deus a ser adorado. Então, nada mais neste mundo, seja objeto, seja ser, seja algo que nós temos, nada mais pode ser adorado a não ser Deus. Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio. Você pega a sua Bíblia, vai lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, número de Deuteronômio, você vai ver lá no capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel. Quem é Israel? O povo de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não tem nada, a gente tem que lembrar que só Deus pode ser adorado. Ele é quem criou o céu e a terra. E é Ele quem vai destruí-la quando achar oportuno. A palavra nos diz que o Senhor vai terminar esta terra com fogo. O dia, quando Jesus vai voltar, como será? A escatologia, aquelas discussões, eu não sei para os irmãos, mas para mim pouco importa como será. O importante é que nós estejamos debaixo das asas do Pai. É isso que importa. Então nós temos que reconhecer que o Senhor é o nosso único Salvador. Então Deus é santo e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, independente daquilo que você crê, eu adoro tal coisa, eu adoro meu filho, eu adoro meu marido, eu adoro, enfim, seja o que for que você adorar, se não for a Deus,
você está errado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é bem clara. A gente só pode adorar a Deus. Se você não está adorando a Deus, está adorando outro tipo de entidade. Se você não está levando as suas petições a Deus, está levando para outro tipo de entidade, presta atenção. A palavra diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, presta atenção. O nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Ele que nós temos que adorar e é a Ele que nós temos que levar as nossas demandas, as nossas petições, as nossas orações. Só a Ele. Então, como diz lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, não sou eu que estou falando, não é qualquer outra pessoa, é o Senhor que está falando através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, é importante que a gente espalhe essa verdade aos quatro cantos. Se você nunca parou para pensar nesta verdade, agora esse momento é a hora. O que é que eu tenho adorado mais que a Deus? A quem que eu tenho prestado culto? O que ocupa o lugar central na minha vida? Será que sou eu? Será que é o quê? Então, essa é uma coisa que você tem que prestar atenção. Porque o Senhor, Ele não dá a glória dele a ninguém. Então, a gente tem que guardar esta passagem. Isaías 42, 8. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Seja o que for esta imagem. Amém? Então, nosso manancial termina assim. Hoje, temos a incumbência de anunciar o evangelho do reino de Deus. É isso que nós temos que fazer. O resto, irmãos, o Senhor não está preocupado com religião, nem qual foi a igreja que você escolheu. Não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o fato de que Jesus veio ao mundo para sofrer, pregar a sua mensagem e ressurgir. E ele vai voltar. Amém? Bem, o nosso manancial de hoje termina dizendo assim, que hoje temos a incumbência de anunciar o evangelho do reino de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.